Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda você, querido aluno, querido amigo, que vem compartilhar conhecimentos nessa noite, no sexto capítulo do livro Desafio de Viver, que, tal qual os outros, será dividido em duas partes. Uma honra, uma oportunidade poder falar desse assunto. Esse assunto, no meu ponto de vista, é um assunto grandemente desafiador da humanidade. A seara de relacionamentos afetivos ela é conflituosa, mas ela é uma oportunidade singular de crescermos, evoluirmos e aprendermos. Então, eu acho que chega um momento que a gente tem que entender algumas coisas, não dá para a gente lidar com a nossa inconsciência. E eu espero contagiar vocês com todo o conteúdo que eu trago, não só desse livro, mas alguns apêndices e anexos feitos em outras literaturas, baseado na doutrina espírita. Quando dois seres se unem, uma oportunidade singular de crescimento é estabelecida. Nós somos seres gregários. Não fomos criados para viver isolado ou viver numa caverna no Tibete. Isso os monges realizam e, questionavelmente, mas nós aqui queremos e precisamos nos interrelacionarmos. Quando duas almas se unem no estágio evolutivo que nós estamos da Terra, é como acontece na imagem, eu acho muito bonita essa imagem, onde duas estradas, tal qual, cada uma com as suas características, se unem e trafegam paralelamente. Não se sobrepõem, mas continuam caminhando, vida fora, um ao lado do outro. Toda jornada amorosa é um grande portal para o encontro com nós mesmos e com a nossa alma. Então, toda união estabelecida no plano terrestre é uma oportunidade para que nós nos encontremos com a nossa essência, com o nosso self, com o que a gente tem de mais profundo e mais essencial na nossa criação. Quando a gente pensa em relacionamentos amorosos no planeta Terra, no estágio evolutivo de provas e expiações que a gente vive, a gente tem que entender uma característica básica, é a essência de todo relacionamento. Raciocinem comigo. Se todos nós que estamos aqui na Terra somos seres imperfeitos, para não dizer altamente imperfeitos, vivendo provas para o nosso crescimento, então se todos que estão na Terra são assim, vocês concordam que o elo criado entre dois seres completamente imperfeitos, provavelmente ou com certeza, será também um elo imperfeito e desafiador? Esse conceito ele é fundamental para a gente entender que não devemos esperar relacionamentos felizes e utópicos na nossa esfera espiritual. Então, se você se une com uma outra pessoa nesse planeta Terra e o seu objetivo é ser feliz através desse relacionamento ou fazer a outra pessoa feliz através desse relacionamento, eu tenho uma notícia para te dar. Você está no estágio reencarnatório errado. Porque aqui na Terra isso não existe. Nós não vamos nos relacionarmos para sermos felizes com esse objetivo de sermos felizes. Nós teremos momentos de grande felicidade, de grande contemplação da felicidade em vários momentos e aspectos no percorrer do relacionamento. Mas o nosso objetivo do relacionamento afetivo amoroso, ele não deve ser baseado nesse objetivo da felicidade. Existe um conceito que é fundamental que a gente tenha, que é a diferença entre relacionamento feliz e relacionamento saudável. O relacionamento feliz é aquele relacionamento utópico, aquele relacionamento de filme, é aquele relacionamento infantil, que não existe no nosso mundo. E o relacionamento saudável
É o relacionamento onde nós temos uma maturidade emocional no elo. Se a gente entra num relacionamento com a finalidade de criarmos um relacionamento feliz e a gente permanece com essa infantilidade durante o relacionamento, a gente quer que o relacionamento conserte defeitos e deficiências em nós. A gente quer que o companheiro ou a companheira complemente as nossas necessidades mais internas. E a gente deposita essa expectativa infantil e pueril nesta outra pessoa. Se a gente transfere para o parceiro as insatisfações que são nossas, que a gente traz de bagagens, de vivências de outra vida ou dessa vida, da nossa infância, enfim. Quando a gente projeta esse peso para o outro, o nosso relacionamento está fadado a ser um relacionamento intensamente desajustado. No entanto, se a gente tem um relacionamento com maturidade e a gente entende que esse relacionamento vai vir sim com problemas e desavenças, porque é uma condição sine qua non de todo mundo que está na Terra. Relacionamentos difíceis e desafiadores. Se a gente entende que as nossas opiniões e as nossas vontades não vão necessariamente prevalecer, mas elas vão ter que ser analisadas, discutidas e decididas em conjunto. Se a gente entende que o diálogo amoroso ele tem que ser perene durante todas as fases do relacionamento, a gente entra num relacionamento que é possível de ser muito proveitoso, de ser muito funcional para a nossa alma, para o nosso espírito nesse momento da Terra. Então a gente tem que compreender que antes de começarmos um relacionamento, a gente tem que nos amar. A gente tem que nos conhecer. Porque quando eu entro num relacionamento que eu procuro o amor de uma outra pessoa para comigo, para substituir um amor próprio que não existe, isso já é um relacionamento que tem tudo para ser um relacionamento tóxico. Se eu procuro um relacionamento onde eu me amo, mas eu quero outra pessoa que também me ame e que eu ame, mas o meu amor por mim, ele já existe de premissa do relacionamento, é um relacionamento que tem uma condição bacana e essencial para que seja um relacionamento saudável. Feliz a gente já viu que não é. Existem momentos de felicidade, mas o relacionamento não tem esse objetivo. A gente não se une com o objetivo de sermos felizes, de angariarmos a felicidade, mas de crescermos e desenvolvermos. Mas para que isso aconteça, antes de mais nada, o amor tem que começar internamente comigo, para que eu consiga trazer do outro um amor que vai agregar nesse elo. E aí, os desafios de uma relação são proporcionais às questões internas de cada um. Porque nós levamos para o elo aquilo que a gente traz dentro de nós mesmos. Então, se nós somos inseguros, se nós temos menosprezo por nós mesmos, nós buscaremos pessoas que realmente façam e sejam condizentes com esse sentimento que iniciou em nós, e não no outro, e não no elo. Se eu não me permito, a outra pessoa não vai me permitir. Se eu penso que eu não sou merecedor de algumas benesses, o outro também não vai sentir que eu seja merecedor. Porque tudo que nós temos, nós levamos para o relacionamento. Então não adianta a gente querer que o relacionamento traga alguma coisa que nós não temos dentro de nós mesmos. Então, a base para iniciar um relacionamento saudável começa com nós. O relacionamento com o outro é muito proveitoso se o meu relacionamento comigo mesmo é saudável. A relação mais importante será sempre a que nós temos conosco mesmo, porque é essa relação que vai dar o tom para todas as outras. Então, como eu me comporto, como eu me trato, o que eu me permito, é exatamente desta maneira que o outro vai agir com a gente.
Então, essa relação inicial conosco mesmo tem que ser a base para um relacionamento saudável. As uniões afetivas no planeta Terra que nós estamos agora, nesse estágio evolutivo de provas e expiações, é raridade entre almas simpáticas. Mas normalmente são almas afins para o mesmo objetivo de crescimento e desenvolvimento. Então, aquela união de almas gêmeas que vêm para viver aquela vida maravilhosa não existe. No nosso planeta Terra, quem está dizendo isso não sou eu, é Emmanuel, é raridade. Raridade. Aquele que nos atrai para um relacionamento nessa vida, um relacionamento conjugal, é a mesma pessoa que eu enganei em outra existência, que eu fiz sofrer, que eu roubei, que eu corrompi, que eu maltratei, que eu negligenciei, que eu ofendi e assim por diante. E agora nós nos reencontramos para um ajuste de contas e para um crescimento bilateral. A união afetiva daqui da Terra, embora o sim tenha sido dito aqui, ele na verdade foi programado lá na espiritualidade. E essa união foi programada na espiritualidade de duas maneiras. Ou foi por uma orientação dos nossos mentores, para que nós precisássemos nos unir àquela pessoa para crescermos e para fazer o outro crescer, esse elo vai ser positivo para o nosso espírito, ou por condição que não passou pela nossa escolha, mas foi uma condição, nós fomos condicionados a isso através de atitudes que nós tivemos do nosso livre-arbítrio em outras existências. De forma ou outra, essa união ela já é pré-estabelecida antes da nossa concepção. Ela pode ser por um reajuste kármico, então às vezes é um acerto de contas realmente que nós temos que passar nessa existência, ou não. Ou são almas afins que têm o mesmo objetivo de crescimento, ou têm as mesmas dificuldades que têm que ser aparadas nessa vida. Então, se eu tenho uma dificuldade X e o outro também, e nós nos unirmos, a gente vai conseguir ajudar um ao outro para vencer essas dificuldades, também é uma oportunidade de crescimento na união afetiva. E essa união afetiva, se for um ajuste kármico, um crescimento bilateral, ela pode ser de uma vida inteira, mas não necessariamente. Ela pode ser de várias vidas ou pode ser por um período. A gente não sabe quanto tempo a programação espiritual e qual vai ser, como que a gente vai lidar com isso. A gente pode acelerar ou a gente pode frear o nosso crescimento para que essa união em si exista e persista. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 18, o que o Kardec nos fala sobre relacionamento, sobre casamento? No espaço, então na espiritualidade, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Muitas vezes até uns seguem os outros em encarnações terrenas, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, esse é o exemplo que Kardec nos fala de quando o ajuste, quando a união afetiva nesta vida não é por um ajuste kármico. Então, não necessariamente eu fiz um mal para um outro ser, ou o outro ser fez o mal para mim, e a gente vem aqui para ajustar contas. Não necessariamente. Às vezes, por afinidade, então almas afins, mas com o objetivo de crescimento e desenvolvimento. Essa é a nuance dos relacionamentos afetivos na Terra. Também no livro, eu usei bastante o livro Sexo e Destino, do Emmanuel, quando o cônjuge recebe o outro na Terra para uma relação, ele recebe do mesmo ponto que terminou a relação na outra esfera da outra encarnação. Então, o parceiro ou a parceira que está desorientado agora, que é infiel agora, que é violento agora,
É aquele parceiro ou parceira que em vivências anteriores conduziu a perturbação, a doença, a deslealdade pelo livre-arbítrio. Então, muitas vezes o que nós vivenciamos aqui, nós fizemos no passado. Então, ter sempre em mente que as nossas atitudes criam vínculos de necessidades e provas, normalmente da mesma espécie. Porque vocês sabem que as uniões entre os espíritos, elas são mais fortes e muito mais fortes por atitudes indevidas, atitudes equivocadas e de alguma maneira ruim do que as atitudes boas. Então, quando eu me vinculo com um espírito, com um sentimento bom, isso não me gruda esse espírito tanto quanto quando acontece com atitudes negativas. Então, se eu violentei alguém, automaticamente eu me ligo a essa pessoa. E eu tenho que, em algum momento, reparar o que eu fiz. A gente já estudou isso em outros livros, que a gente se baseia no arrependimento e na reparação. Então, no plano espiritual, a gente se arrepende do que fez, mas somente na encarnação terrena a gente consegue efetivamente reparar isso. E é nesse elo que vem a oportunidade da reparação, para a gente tirar esses liames negativos que foram criados em outras existências. Então, meus amigos, baseado em tudo isso que a gente viu até aqui, eu trago para vocês que a espiritualidade tem uma expectativa nas relações, nas uniões que se fazem na caminhada terrena. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente lida com isso, porque tem uma pleiade de espíritos que estão intimamente envolvidos e debruçados para que essa relação seja proveitosa para o nosso espírito. E aí muitas vezes a gente abre mão de relações no primeiro ou no segundo desafio e a espiritualidade pensa, puxa vida, perdemos mais uma oportunidade. Vamos caminhar para a próxima, porque essa não deu mais tempo, não deu mais jeito. Eles não conseguiram segurar. Então lembrar sempre, colocar um lembrete que relacionamentos amorosos na Terra são oportunidades de desenvolvimento de valores para a vida. Valores internos, valores do nosso self. O que Joana de Ângeles nos fala? Joana de Ângeles nos fala que o casamento monogâmico, ele constitui os primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. E estabelece a solidariedade fraterna, do micro para o macro. Porque a maneira como a gente age dentro da nossa casa, do nosso lar, é uma maneira que a gente vai agir afora. Então a gente treina, a gente labuta aqui os bons preceitos, os bons sentimentos dentro de casa, para que a gente possa exportá-los para a sociedade. E a abolição do casamento, pelo que traz Joana, seria regredir a humanidade à infância evolutiva e colocaria o homem no status de animal. Então seria trabalhar contra a lei do progresso. Então, segundo Joana de Ângeles, o casamento monogâmico é um galgar positivo da lei do progresso da humanidade. No livro dos Espíritos, na questão 695, o que os Espíritos nos falam? Então, Kardec pergunta se será contrário à lei da natureza o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres. E o que a espiritualidade responde? Que é um progresso na marcha da humanidade. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Então, essa ligação por afinidade de comportamento, de ideias, de objetivos, ligam espíritos por várias encarnações. Então, os relacionamentos criados aqui
e como eles foram trilhados aqui serão, obviamente e consequentemente, explanados para outras existências. Então, da mesma forma que uma célula é a base orgânica quando se forma um tecido ou um órgão, da mesma maneira que a célula individualmente compõe, juntando várias células, compõe um órgão inteiro. Então a célula do coração, várias e milhões de células dão a característica do coração. Então, se a célula for doente, o coração vai ser doente. Da mesma maneira que a gente tem essa analogia na medicina, a gente tem que as uniões afetivas e os relacionamentos e as famílias criadas através dessas uniões são a base da nossa sociedade. E aí a gente está falando na pluralidade dos relacionamentos e das uniões afetivas. Sejam elas homossexuais, heterossexuais, de todas as formas, de todas as maneiras que podem acontecer. Todas essas uniões são a base da nossa sociedade. Então o que posso aferir? Da mesma maneira que se eu tenho uma célula doente, uma célula cancerosa, por exemplo, uma célula cancerosa na mama, a mama tem câncer, a mama está doente. Da mesma maneira que os relacionamentos criados na nossa terra, na terra, no momento que a gente está, eles dão o tom da nossa sociedade. Então a gente começa a trabalhar internamente as nossas dificuldades e as nossas qualidades para sermos melhores em casa. Para que a gente possa levar isso para mais para frente, termos uma sociedade mais equilibrada. O casamento é a maior oportunidade de sairmos de dentro de nós mesmos e trabalharmos atitudes essenciais ao adiantamento espiritual. Essa é uma frase que está no livro e eu trouxe ela da maneira como eu li, porque essa característica de oportunidade nos dá um link para uma ferramenta. O que é uma ferramenta? Uma ferramenta é um instrumento que a gente usa para facilitar um objetivo de alguma coisa. Entende? Então vamos supor, se eu quero cavar um buraco, eu posso cavar um buraco com a mão, como fez o Rex aí, e esse buraco vai ter 20 centímetros, 30 centímetros no máximo, e eu vou me machucar. Não vai ser fácil criar esse buraco, porque eu não tenho ferramenta nenhuma para cavar esse buraco. Eu posso cavar esse buraco com uma pá, o que já vai me ajudar bastante. Já vou conseguir um buraco maior, menos cansativo, vou me machucar menos, porque eu vou estar usando uma ferramenta que é a pá. Ou eu posso usar uma escavadeira elétrica, que aí vai me facilitar mais ainda. Eu vou fazer um buraco mais profundo e vou gastar menos energia para isso. Então, o casamento, a união afetiva entre dois seres, ela é a ferramenta para que a gente possa se desenvolver. É uma oportunidade. Então, isso que eu quero fazer essa analogia com vocês. Essa oportunidade no sentido de que a ferramenta da união ela é única para que nós possamos desenvolvermos e trabalharmos atitudes internas nossas. Então a união entre dois seres, ela pode ser considerada uma ferramenta poderosa, poderosíssima na senda da evolução espiritual. E aí vem a pergunta, né? Mas meu Deus, por que, Senhor, que é tão difícil o relacionamento? Por que a gente sofre tanto em relacionamento? E aí eu vou explicar para vocês o que traz o livro sobre isso. O relacionamento é uma oportunidade para nós ajustarmos e repararmos débitos do passado de outras vidas. Oportunidade singular para que isso aconteça. É o lugar onde nós tiramos as máscaras do ego. É o lugar onde a gente entra em contato com a gente do jeito que a gente realmente é. É onde a gente trabalha o nosso autoconhecimento. É onde a gente identifica as nossas atitudes e as nossas emoções de uma maneira singular da nossa existência.
é uma oportunidade para a gente entrar em contato com as nossas sombras. É onde a gente vai ver exatamente como é que a gente age. E a gente vai olhar para nós mesmos e falar, puxa vida, eu tive essa atitude, eu tenho esse defeito, eu sou dessa maneira mesmo. É onde a gente entra em contato, é uma fonte inesgotável da gente reconhecer as nossas sombras, e a gente só vai conseguir trabalhar aquilo que a gente reconhece. Então é reconhecendo as nossas dificuldades que a gente vai conseguir se melhorar. É uma oportunidade de a gente exercitar as nossas boas emoções, as nossas boas atitudes, porque lembrando que Joana fala, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se hoje a gente tem dificuldade de não ser egoísta, de ser altruísta, de ser empático, se naturalmente isso não acontece, é dentro dos relacionamentos que a gente vai se obrigar, se disciplinar a sermos altruístas, tomarmos cuidado com o nosso egoísmo. Porque isso vai virar uma coisa tão natural que com o tempo vai ficar espontâneo. Ainda não é, mas vai ser. Então, se eu disser para vocês que o relacionamento é essa fonte inesgotável de crescimento, de burilamento, de entrar em contato com as nossas sombras, de entrar em contato com o que o nosso self está lá escondido em cima de um monte de coisa ruim do nosso ego descompensado, é fácil. Dá para falar que algum relacionamento vai ser fácil se ele é a fonte para a gente conhecer a nossa pior parte, a nossa pior porção. Então nenhum relacionamento é fácil. E é por isso que ele é desafiador. E ao mesmo tempo, é por isso que ele é tão importante para a nossa evolução espiritual. Então, pensa bem, eu vou perguntar para vocês, qual o melhor lugar para nós desenvolvermos a renúncia? Qual o melhor lugar para a gente treinar o nosso altruísmo, que é o contrário do egoísmo, é pensar no outro, a nossa empatia, aonde que a gente vai conseguir melhor do que lugar nenhum, nos colocarmos na posição do outro, aonde que a gente vai conseguir entender que o sofrimento do outro não pode ser medido pela nossa régua, porque o outro tem bagagens e tem vivências completamente distintas da nossa. É nos relacionamentos que a gente vai conseguir treinar a nossa paciência, que a gente tem que desenvolver de um jeito ou de outro, o nosso sacrifício. É nos relacionamentos que a gente vai desenvolver a nossa aceitação, a nossa tolerância, o nosso perdão. Onde que a gente vai conseguir exercitar melhor a compreensão das dificuldades do outro e aprender a perdoar. A gente precisa treinar o nosso perdão, meus amigos. E é ali uma fonte única para a gente treinar isso. O auxílio ao próximo que tem dificuldade, o respeito às diferenças, o respeito às necessidades individuais de cada um. Onde que a gente vai conseguir treinar melhor o nosso amor, se não nos relacionamentos? E a partir daí, quando tudo isso estiver muito desenvolvido na gente, sermos seres melhores e levarmos todo esse nosso treinamento, esse nosso laboratório que a gente faz dentro de casa para o mundo externo. Então o mundo ele vai ser melhor quando a gente conseguir nos desenvolvermos. E é dentro de casa que esse desenvolvimento acontece. É nos relacionamentos que isso tudo se passa. Existe uma analogia, eu montei uma analogia que eu achei bem interessante para mim, penso que para vocês também seja bacana. A gente quer, vamos supor, ter uma profissão, a gente quer se formar, mas quando a gente é criança, a gente não tem esse conceito. A gente não quer ir para a escola, a gente não quer acordar todo dia às 6 horas da manhã, a gente prefere brincar, a gente prefere ficar assistindo televisão, prefere ficar brincando com os amigos. A gente quer ficar dormindo, a gente não quer ir para a escola. Mas nós temos pais que são responsáveis e têm uma visão do mundo que a gente, quando criança, não tem. E os pais acordam a gente e falam, filho, acorda, vai para a escola. Pai, eu não quero ir para a escola. Mamãe, eu não quero ir para a escola. Não, mas é importante para você. Você vai para a escola. E a gente vai para a escola. E a gente não entende porque a gente está indo para a escola, mas a gente vai.
E quando a gente chega lá no final da nossa carreira, quando a gente se forma, a gente entende que a gente só conseguiu chegar no diploma, a gente só conseguiu chegar na nossa profissão, que vai nos dar sustento, dignidade, trabalho para a vida, porque a gente foi para a escola quando a gente era pequeno, mesmo que a gente não entendesse. Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus quer que a gente seja melhor. Deus fala, filho, você precisa treinar a sua empatia, você precisa treinar a sua maturidade, você precisa treinar o seu altruísmo, você precisa deixar de ser egoísta. Aí você fala, ah, Deus, mas certeza, não sei se eu quero. Quer sim, filho, vai ter que querer. Então eu vou te dar um relacionamento para você treinar isso. É a gente querendo e não querendo ir para a escola. É a gente querendo evitar relacionamentos. É a gente querendo sair de relacionamentos. É a gente querendo se separar o tempo todo. Porque a gente não quer exercitar isso. A gente quer ficar na nossa ociosidade. A gente quer ficar na nossa zona de conforto. A gente não quer ir para a escola quando a gente é criança. Mas um dia a gente vai entender o quão foi importante a escola. E a gente vai entender como espírito, o quão foram importantes os relacionamentos vivenciados na Terra. Para finalizar essa aula, eu trouxe... É um meme de internet, mas que eu achei muito bacana. Não é o amor que sustenta o relacionamento. É o modo como nós nos relacionamos conosco e com o outro. Entenda essa nuance dos relacionamentos. É a maneira como nós nos relacionamos conosco e com o outro que sustenta o amor. Muito obrigado, meus amigos, por estarem comigo até agora. Um grande abraço. Que a noite seja abençoada, uma noite de descanso e de reconforto. Até na próxima terça-feira, quando nos encontraremos aqui para a parte 2 dessa explanação. Fiquem com Deus. Grande abraço.